primeira questão. Quais os impactos dos nossos hábitos? Alexandre e Eduardo, por favor, com vocês. Boa tarde, né, Alexandre? Boa tarde, uma alegria estar com vocês aqui. Tudo bem, Denise? Obrigado, Felipe, por estar nos apoiando. Bom, pessoal, acho que temos aí a nossa primeira pergunta. A Denise colocou, são 3 temas, eles estão interconectados, né? E eu e o Alexandre fizemos aí uma breve reflexão sobre essas questões e tentamos, são muitos os aspectos, mas a gente tentou concentrar as nossas discussões em cima de 7 pontos para cada uma dessas 3 perguntas aí que você levantou. Tá? Então, o que vai acontecer com a sociedade, com as pessoas, né? Então, o primeiro ponto aí que a gente levantou foi a questão de saúde, né? Uma coisa é certa, nós vamos continuar lavando mais as mãos, né? Mas como é que isso vai mudar a sociedade ou as pessoas, Alexandre? Tudo bem, Baltar? Um prazer estar aqui contigo. Eu acho que até trazendo, nós não somos especialistas na questão de saúde, eu acho que o nosso ponto aqui que vale um destaque é, de fato, a transformação que isso vai gerar nos negócios, né? Eu acho que essa é a grande reflexão. A gente sabe que os negócios vão ser modificados, eu acho que essa é a chave da compreensão, não necessariamente para mal, né? Então, mas o importante é entender a mudança. E quando a gente está falando, por exemplo, nessa pequeno item que tu falou sobre o processo da saúde, o cuidado com as mãos, o cuidado com a limpeza nos locais, tudo isso vai gerar mudanças no perfil de consumo. E casualmente, ontem, sobre esse tema, eu estava conversando com um amigo, onde ele trabalha com produtos de limpeza, e ele fez um processo de uma adaptação na linha de produtos dele, direcionou para uma linha mais específica para essa necessidade, e ele já está tendo um impacto muito positivo no resultado comercial dele. Então, acho que é importante a gente entender que os cuidados com a saúde eles vão acontecer, que as empresas vão ter que estar pensando em como que elas vão estar suportando os seus colaboradores para que eles se cuidem em relação a isso. A gente em casa vai ter que estar muito mais atento, né? Mas isso obviamente gera uma série de oportunidades para fornecedores, para distribuidores e para empresas que tenham sensibilidade de perceber essa transformação e levar o produto que as pessoas precisam na hora que elas precisam. Eu acho que essa é a grande sacada aí que vale no destaque quando a gente está falando na questão de saúde no dia a dia. Perfeito, né? Então aí nós vamos ter uma grande oportunidade, né, com essa nova tendência, dessa preocupação de revisar, né, toda a jornada do cliente nos nossos negócios, né, a forma como eles experimentam esse serviço por causa dessa preocupação, né? Então isso aí vai gerar uma série de reflexões por parte das empresas de como receber o seu cliente no seu local de trabalho, né, onde a gente recebe lá os nossos clientes. O segundo ponto que a gente levantou aqui foi a questão do consumo, né? Eu acho que essa questão está trazendo todo mundo para o mundo online, né? O último número aqui que eu levantei, né, mostra que houve um grande crescimento das vendas online. E o interessante, né, Alexandre, 40% dessas vendas vêm de novos clientes, ou seja, pessoas que não estavam no online ainda. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que o ponto também relevante é que esse é uma mudança de hábito, né? É uma mudança no comportamento de compra. Como tu falou, eram clientes, eram consumidores que não estavam utilizando esse meio e passam a utilizar no seu processo de compra. Trazendo de novo para a questão dos negócios, quando a gente coloca todo mundo, toda a cadeia no digital, o que acontece? As pontas passam, os atores passam a estar todos eles muito mais próximos. E aí, se você tem um negócio que está no meio dessa cadeia, você tem que estar atento para entender como de fato você garante que você vai estar agregando valor nessa cadeia. Né? Você não pode mais simplesmente ter a função de conectar pontos, porque essa conexão o digital vai estar substituindo. Então, acho que é muito importante, dentro do processo, entender, cara, como é que eu garanto a minha entrega de valor para que eu continue sendo relevante. E eu acho que um ponto, Baltar, que acho que dá para também trazer nesse processo de reflexão, é que por outro lado, o consumidor também ele vai ter muita oferta, né? Ele vai ter muita alternativa. E eu acho que dentro desse processo eu entendo que
o modelo de relacionamento, as empresas vão estar trabalhando para esse modelo de relacionamento comercial unitárias, né, em compras avulsas, né, que passem a ser direcionados ou para clubes de compras ou para compras recorrentes, tendo políticas que efetivamente incentivem a fidelização daquele cliente com aquela marca, né, com aquele cliente, com aquele distribuidor, para que ele possa, de fato, permanecer com aquele relacionamento, mesmo tendo uma série de outras alternativas disponíveis dentro do processo. Acho que esse é uma variável importante que o empreendedor tem que estar pensando desde agora, tanto do ponto de vista de correção do seu rumo, quanto no processo de entender como é que como é que ele pode eventualmente estar levando uma oferta um pouco diferente para o seu cliente. Fantástico. É por aí, Baltar? É por aí, com certeza, né? Novas necessidades e novas estratégias vão ter que ser traçadas aí para que as empresas estejam aí mais presentes no online e consigam competir. O terceiro ponto muito importante que nós colocamos aqui também é a questão da virtualização dos serviços, né? A gente está vendo aí com a pandemia o surgimento, né, de forma mais forte da telemedicina, gente fazendo fisioterapia, como eu que estou fazendo fisioterapia todos os dias de manhã em casa, né? Pilates, esportes, aulas, mentorias, quer dizer, a virtualização do serviço vindo forte aí, né, Alexandre? E mudando muito a forma de entregar alguns dos nossos serviços na sociedade. É verdade, Baltar. E uma das coisas que me chama muita atenção dentro desse processo é que nenhum deles está usando alguma tecnologia de fato inovadora, né? Então, nós simplesmente estamos vendo tecnologias que já estavam sendo disponíveis, sendo, por um lado, mais aceitas pelo público e, por um outro lado, sendo possíveis em função das mudanças no processo de regulamentação. Então, a gente teve especificamente na telemedicina uma mudança muito significativa, e essa mudança ela vai impactar de uma forma muito forte, né? Por muito tempo, a gente ficou ouvindo o desafio do SUS, o desafio das filas, né, das esperas, etc. E no momento que tu passa a ter um processo de telemedicina capaz de entregar um primeiro atendimento de saúde muito mais ágil, tu tem uma revolução acontecendo ali. E eu acredito muito, Baltar, que assim como nesse momento nós estamos usando, entre aspas, tecnologias velhas para fazer esse processo, essa mudança ela vai incentivar muito, ou essa mudança na regulamentação, ela vai incentivar muito para que novas tecnologias possam estar sendo disponibilizadas, né? Então, hoje é uma realidade para milhões de chineses que o processo de atendimento da telemedicina ele acontece, mas não só no processo de conversar com o paciente, mas também de fazer medições, de fazer coletas, exames à distância, né? Então, com isso, faz com que todo o processo ocorra de uma velocidade muito maior e, obviamente, num custo muito menor, né? Então, tu tem um ganho para todos e que chega junto com essa transformação toda que a gente está vivendo, mas com certeza chega para ficar. Eu tô vivenciando isso na pele, né, cara? Eu tô te dizendo aí que esse atendimento que eu estou fazendo de fisioterapia, para mim, está sendo fantástico essa experiência, porque além de economizar o meu tempo, está sendo muito mais produtivo, em menos tempo, com menos recurso, eu estou tendo mais resultado. Eu acho que essas coisas vão fazer com que a sociedade também pressione para que essa regulação continue funcionando, né? Para que a gente não volte atrás depois da crise, né? Mas eu acho que a sociedade está vendo que isso funciona e que precisa ficar, né? Um outro ponto que surgiu aqui, o nosso quarto ponto aqui neste tema, é o crescimento do faça você mesmo, né? Com abertura aí para novos conhecimentos, né? Então, é o famoso desenvolvimento assistido aí, surgimento de diversos canais, por exemplo, o pessoal está em casa, né, na quarentena, não sabe cozinhar e está querendo aprender a cozinhar, então hoje já tem plataformas oferecendo aí suporte, né, uma mentoria online ali, personalizada, para que o cara consiga né, cozinhar em casa, aprender a fazer as coisas sozinhos em casa, né? Como é que isso tu acha que vai refletir para os nossos negócios aí? Eu acho que sobre esse tema, Baltar, acho que vale uma reflexão que eu e você já
tivemos anteriormente, que era justamente entender como é que a partir da metade da década de 90, ia de fato chegar nas empresas, né? Ia de fato chegar na sociedade como um todo. Então, nós estamos falando das pessoas que eram os nascidos digitais, que já, desde das suas primeiros aprendizados, já vivenciaram essa possibilidade de ter o acesso à informação e conseguir construir ou resolver os seus problemas. E nós falávamos que isso provavelmente iria acontecer quando essas pessoas chegassem no mercado de trabalho, onde elas iriam gerar uma transformação da forma como pela forma como eles atuam, que com certeza é muito mais eficiente e muito mais produtivo. Mas a gente viu que esse cenário que nós estamos vivendo antecipou tudo isso, né? Então, eles nem precisaram chegar no mercado de trabalho, eles nem precisaram ir lá mostrar como que as coisas funcionavam, para que muitas pessoas que hoje estão em cargos de gestão relevante passassem a utilizar essas tecnologias e passassem a usar essa experimentação elas mesmas, né? Então, o processo que a gente via lá fora, por razões econômicas, por exemplo, nos Estados Unidos, do faça você mesmo muito mais forte do que aqui no Brasil, onde a gente tem principalmente a classe média, tem uma estrutura de apoio maior, ela vai ser, com certeza, modificada, e nós vamos ver dentro das empresas, as empresas construindo, estando muito mais abertas a construir as suas pequenas soluções, né? Então, ou seja, elas vão estar muito mais abertas para elas mesmas entenderem quais são as soluções de software que eles precisam. Hoje tem muitas tecnologias que o mercado chama de sem programação, que permite com que um não técnico construa isso. Então, não tenho dúvida que muitas das soluções de software que as empresas vão utilizar vão acabar sendo construídas por elas mesmas e não adquiridas de uma forma tradicional como elas normalmente vinham fazendo. Legal. Eu acho que é por aí, Baltar. Muito bom. Outro ponto aí importante, né, que vai ser reflexo, gente, desse período de quarentena aí, é a valorização das coisas simples, né? A valorização do conforto em casa, de a gente poder ter acesso a uma área aberta, rever os amigos. Como é que tu acha que isso vai acontecer aí, Alexandre? Cara, não tenho dúvida aí que essa mudança ela vai ocorrer de uma forma muito, muito relevante. E eu acho que aquela mudança ela vem onde as pessoas elas começam a entender que a separação de trabalho e de vida ela passa a ser muito menor. Elas passam a não dividir, a organizar a sua vida necessariamente baseado em horas, ou em atividades, mas baseado em produtividade. Então, o meu objetivo é fazer aquela entrega, é isso que a empresa está contando comigo, é isso que eu preciso para para conseguir me realizar profissionalmente. Então, eu acho que essa mudança ela vem por esse lado. No momento que eu passo de pensar em atividade, passo a pensar em produtividade, isso me gera possibilidades de usar o meu tempo de uma forma diferente e, consequentemente, valorizar aquilo que tu chamou, acho que com muita propriedade, de valorizar as coisas mais simples, valorizar essas pequenas coisas, e tu passou a ter um pouco mais de tempo para olhar essas coisas e percebê-las e vivenciá-las de fato dentro da tua vida. Acho que para mim essa é a reflexão aí. É isso mesmo, né? A gente vê, às vezes, até nos grupos, não, uma brincadeira, né? Ah, não aguento mais a quarentena, me deixa sair. Mas eu acho que, no fundo, depois desse período, né? Pais, por exemplo, que estão mais próximos dos filhos e tal, vão sentir esse afastamento, né? Quando as crianças voltarem para a escola, as coisas voltarem ao normal, a turma vai sentir falta disso, né? E eu acho que isso vai gerar uma reflexão, né? De como devem ser as novas rotinas, né? E como aproveitar melhor o seu tempo para que a gente consiga fazer mais né, com o mesmo tempo que a gente tem, né? Bom, o sexto aspecto aqui que nós trouxemos nessa parte aqui, né, de impacto na sociedade e nas pessoas, foi o aspecto financeiro, né? É uma tendência que há de uma valorização pelo poupar. O que tu acha disso, Alexandre? Também puxando um item que eu tenho conversado com alguns amigos, que eles têm ficado percebendo pequenas mudanças
na sua rotina e o impacto disso no seu orçamento, né? Então, até a gente passou a descobrir que a gente conseguiu há 30 dias com gastos que normalmente a gente fazia sem fazê-los. Então você entende que você vai de fato questionar, será que aquelas despesas elas eram realmente necessárias? Ou será que teria outra forma de eu conduzir meu dia a dia e ter aquilo muito mais como uma reserva financeira que vai me dar tranquilidade para uma situação um pouco mais complexa como essa que a gente está vivendo. Então eu acho que esses dois ângulos de tu entender mais a necessidade de tu te planejar financeiramente para uma situação não prevista, né? E por outro lado, tu entender que uma parte do teu orçamento ele é gasto em coisas que eventualmente talvez não precisariam ser e que simplesmente aquilo estava na tua rotina e tu nunca questionou. Tu nunca te questionou se de fato tu tinha aqui no escritório, se de fato tu tinha que fazer aquelas viagens, se de fato tu tinha até um amigo que trabalha na área de beleza, e ele me comentou dizendo, cara, vamos pegar um gasto típico de classe média, né? O investimento, principalmente feminino, nos salões. Ele me disse, cara, elas vão vir muito menos depois. Porque depois que tu ficou 60 dias em casa, e tu eventualmente solucionou as tuas questões de beleza de uma forma diferente, tu vai criar hábitos diferentes. E foi muito engraçado, porque ele me comentou isso e 2 dias depois eu vi um post de uma artista na rede social falando, olha, eu já estou gostando dos meus cabelos brancos, né? Então, são mudanças significativas que mudam o teu perfil de consumo e te geram a possibilidade de tu ter a reserva econômica e que a gente sabe que é relevante para esse tipo de situação. Eu acho que esse vai ser um legado, né? E seria um bom legado para nós, né? Se a turma, né, tivesse uma educação financeira melhor, né? Isso é muito bom para o país, porque quem sabe quando vem uma nova pandemia por aí, né? Então espero que a turma realmente reflita nesse momento e se prepare, né? E o sétimo ponto aqui, o último ponto deste tema é a questão mental, né? Como lidar com o estresse, com a angústia, né? Neste momento aí de pandemia e o que vem depois, né? Os reflexos disso para a sociedade, Alexandre. O que tu acha que vai acontecer aí? Eu acho que essa para mim, a resposta dela, ela tem uma relação com quanto tempo nós vamos ficar na quarentena. Quando a gente em algumas situações, muitas situações, tu me ajudaste a buscar soluções para direcionar a gestão da companhia, e via de regra, a decisão ela acaba sendo feita em cima das alternativas que tu conseguiu avaliar naquele tempo que tu teve. Ou seja, ela não necessariamente é a melhor, mas é a que tu conseguiu atingir, identificar e mapear naquele tempo de análise que tu tens. No momento que tu ficar mais tempo dentro de casa, e tu te ficar reavaliando e refletindo novamente, até onde as pessoas vão chegar nesse seu processo de questionamento, né? Eu acho que isso acho que tem um efeito exponencial dependendo de quanto tempo a gente ficar nessa quarentena. Eu acho que mais a gente vai se questionar sobre coisas que aconteciam e que a gente não se questionava. E, obviamente, que isso vai gerar uma angústia, vai gerar um nível de estresse diferente num primeiro momento, mas eu acho que, com o tempo, isso vai acabar se transformando quase como numa redução, uma perda, sabe quando o peso das costas tu consegue tirar? Eu acho que começa depois a ter um efeito um pouco mais nessa linha de entender que tá tudo bem, né? Que nós estamos construindo uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de ver as coisas. Essas foram as minhas reflexões em relação à questão mais mental, mas não tenha dúvidas que a gente tem enfrentado no nosso time variações dentro da equipe, então é importante a gente, como grupo, estar atento, né, com as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade. Essa sensibilidade ela vai variando com o tempo, então é muito importante que a gente, como grupo, que a gente perceba quem está precisando um pouquinho mais de apoio, quem está precisando um pouco mais de energia positiva, né, para conseguir ir à frente e superar essa etapa de transformação.
Eu acredito que no nosso meio, né, nós líderes vamos ter que ter uma habilidade muito grande nesses próximos meses. Já estamos tendo que ter, né, porque conectar pessoas e trabalhar com elas todas remoto já é um belo desafio de liderança. Mas eu acredito que essas questões, lidar com a questão mental daqui para frente, vai ser um grande desafio para todos, né?